Oremos. Querido e Santo Pai, somos gratos ao Senhor. Se passou uma semana e cada dia estamos mais conscientes que somos salvos pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Querido Pai, que Teu Santo Espírito continue aqui conosco, nos abençoando, para entendermos claramente o plano da redenção, a restauração da imagem do Senhor na alma humana. Porque assim poderemos ter saúde, poderemos ter qualidade de vida, a esperança no breve encontro com o Senhor Jesus e ser felizes nesse mundo, apesar de todos os transtornos e distúrbios, porque a graça sustenta, a graça transforma, a graça, maravilhosa graça do Senhor, é nossa grande esperança. E por isso te louvamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Durante essa semana, nós estudamos o plano da redenção. Por quê? O foco central é a saúde, mas o fundamento da saúde está na restauração da imagem de Deus na alma humana. Por quê? Porque somos formados por 4 dimensões, que no sábado passado representamos por meio de 4 engrenagens, que deveriam funcionar harmonicamente, como era no início, para o benefício do todo. Isso porque a palavra de Deus foi colocada na mente de Adão, na mente de Eva. Mas, infelizmente, aconteceu a queda. Então, a primeira etapa que nós estudamos, que fomos criados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, justa e boa. O homem passou a ter uma vida santa, justa e boa. Mas, quando ele recebe a palavra de Satanás pela desobediência, entra a palavra de Satanás na mente e se forma a natureza carnal. Aí, as duas naturezas coexistem. O cérebro se corrompe e a pessoa passa a viver dominado pelas paixões. Como resolver o problema do ser humano? Tem que ser restaurado. Para ser restaurado, a palavra de Deus tem que ser enxertada na mente. Mas para isso tem que ser obedecida. E para ser obedecida, precisa de um poder sobrenatural para contrariar a natureza carnal. Agora, para receber esse poder, é necessário que o ser humano submeta sua vontade à vontade de Deus. Mas para se submeter de maneira voluntária, é necessário ter fé. E para ter fé, precisa conhecer o amor de Deus. Então, a palavra de Deus é enxertada pelo Espírito Santo e desenvolve em nós a natureza espiritual. E esta se torna dominante e a natureza carnal que está conosco nos acompanhará até o dia da vinda do Senhor Jesus, quando formos glorificados, já não consegue se manifestar. Fica sob o governo da natureza espiritual. Isso que é maravilhoso. E isso que nos ensina em João capítulo 15, que temos que ligar-nos à videira, participar da sua ceifa, participar da vida do Senhor Jesus. E assim a vida do Senhor nos é comunicada. Mas estamos sempre expostos a desobedecer à palavra de Deus. E quando desobedecemos, a palavra de Satanás se enxerta e continua fortalecendo a natureza carnal. E aí que está o grande problema. Por isso que quando vem a palavra de Deus, eu tenho que orar ao Senhor para obedecer essa palavra, porque é vida. As bênçãos de Deus estão relacionadas com a obediência. E quando obedecemos, se fecham as portas à palavra de Satanás. E aí a natureza carnal, ela vai sendo sufocada, até que chega uma hora que ela não tem como se manifestar.
porque o Espírito Santo domina na mente do ser humano. Por isso que a temperança é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, porque para eu poder obedecer preciso entender, e para entender entram as faculdades mentais, dando início ao processo com a percepção. A percepção me permite discernir, discernir me permite raciocinar, e, enfim, e consultar a memória ou armazenar informação na memória. Mas o estilo de vida, o que comemos, o que bebemos, interfere justamente na percepção. É isso que permite não perceber as impressões do Espírito Santo, e as portas estão abertas por meio da desobediência para que a palavra do inimigo tome conta do ser humano. Então, aqui que nós precisamos temer. Se nós permanecermos em Cristo, não teremos nada que temer no juízo, porque o juízo é um exame. Se a pessoa permitiu ser restaurada ou não permitiu. O remédio infalível, sabe, a pessoa pode ser curada de toda doença mental, seja orgulho, seja inveja, seja ciúme, seja cobiça, seja ira. Toda deficiência de caráter pode ser curada. Essa é nossa preocupação. E aí estudamos bastantes assuntos a respeito disto, mas é um ponto muito importante na parábola das bodas, nesse processo da restauração, que está em Mateus 22, do versículo 1 a 14. Apresenta-se uma lição de mais elevada importância. Pela veste nupcial da parábola, é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. E esse é o conselho que está no Apocalipse 3. A justiça de Cristo é seu caráter imaculado, é pela fé comunicada a todos que o aceitam como Salvador pessoal. O caráter de Cristo é comunicado. E diz, Deus fez ampla provisão para que permanecêssemos perfeitos em sua graça, nada faltando, aguardando o aparecimento de nosso Senhor. E pergunta, estáis prontos? Estáis trajando as vestes nupciais? Estas vestes não cobrirão engano, impureza, corrupção ou hipocrisia. Os olhos de Deus estão sobre vós, como discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Podemos esconder nossos pecados dos olhos dos homens, mas nada podemos ocultar do nosso Criador. Tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecido a todo ser humano, mas todos os que a receberão e usarão onde? Aqui antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje temos que temer. Por que temos que temer hoje? Preste muita atenção nesse texto. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Se eu morro com deficiências de caráter, como vou ressuscitar? Com as deficiências de caráter. Na vinda do Senhor Jesus não é modificado o caráter. E nós estudamos que o caráter são os pensamentos e os sentimentos combinados.
maus pensamentos, maus sentimentos, significa mau caráter. Por isso, no final, nós temos o juízo, que é um exame. O que vai ser examinado esse dia? Primeiro, as ações. O grande julgamento, que está em Mateus 25, versículo 31 a 41. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Mateus 25, versículo 31. Versículo 31, diz assim o Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Isso no versículo 33. E no verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele faz uma separação. No versículo 41, agora diz o seguinte, no verso 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no verso 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Bom, do que trata esse capítulo? Das boas obras, os atos de beneficência que o Senhor realizou enquanto esteve na terra, que são os mesmos que nós devemos realizar uma vez que recebermos o Espírito do Senhor Jesus. Dar de comer ao que tem fome, dar de beber ao que tem sede, visitar o que está preso, confortar, animar, apresentar o caminho da salvação, estar junto ao enfermo, fazer tudo o que o Senhor Jesus fazia. Porque se nós não fizermos isso, é porque não temos o Espírito de Cristo. E se não temos o Espírito de Cristo, é porque não fomos restaurados à imagem e semelhança do Senhor. Então, a primeira fase do juízo é justamente avaliar nossas obras, se correspondiam à nossa profissão de fé. Se você vê, por exemplo, um ladrão faminto, doente, o que você faria? O que o Senhor faria melhor? Daria atenção a ele, teria procurar resolver o problema de saúde, de alimentos. Agora, o fato de ser ladrão ou não ser ladrão é um problema que Deus vai corrigir nele, se Ele permitir. Mas nós temos que estar abertos para auxiliar qualquer ser humano. Qualquer um. Não importa se é um criminoso ou não é um criminoso. Por quê? Porque o Senhor Jesus se compadece da tragédia do ser humano. Se a pessoa é um criminoso, é porque a doença mental chamada pecado o domina. E o que ele precisa para sair dessa condição? O poder da graça transformadora. Primeiro ponto do julgamento são as obras. Por isso que em Tiago 4,17, veja o que diz aqui o Senhor, Tiago 4,17, portanto,
aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E qual é o salário do pecado, se não houver arrependimento? A morte. E aí o resultado do juízo será a morte. Veja o que diz Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 13. Os pensamentos também entram no julgamento. Capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, quando realizar antes do juízo. Então, aqui cita dois casos, o matar e o adulterar. Mas aqui o livro de Mateus já nos explica a questão do adultério, que não necessariamente deve acontecer com um ato, mas ele pode acontecer a nível de pensamento. Vamos a Mateus capítulo 5, verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás, que é um mandamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então o juízo é a nível de pensamento. O outro ponto apontado por Tiago capítulo 2 é o matar. Veja o que diz 1 João, no capítulo 3, primeira epístola de João. No versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, eu não preciso matar de fato uma pessoa. A outra versão bíblica fala de aborrecer. Se eu já aborreço e chego a odiar um irmão, já estou cometendo assassinato. Por isso que nós temos que ser restaurados em imagem e semelhança de Deus. Porque é muito fácil ter maus pensamentos. É muito fácil ter maus sentimentos. Então somos julgados pelos pensamentos e também julgado o nosso caráter. E aí entra a parábola das bodas do filho do rei, capítulo 22 de Mateus. Só que vamos considerar do verso 9 em diante. Versículo 9 em diante. Aqui o rei fez um convite para uma grande festa nas bodas do filho, e as pessoas se recusaram. Uns tinham comprado um campo, precisavam tomar posse desse campo, outros tinham uma festa, outros tinham obrigações diferentes e se recusam. E o Senhor agora lhe diz, ide às encruzilhadas, ide aos caminhos, convidai a todos que quiserem participar, mas enchei esse salão de festa. E saíram os servos, e essa é a pregação do Evangelho. E ele diz, convidais bons e maus, todos estão convidados. Mas na festa do Oriente, e hoje até acontece a mesma coisa. Se você é convidado por uma festa de autoridades, por exemplo, uma festa no Planalto, em Brasília, você não vai ir com qualquer roupa. Se não tiver roupa apropriada, você vai alugar um traje para participar da festa, ou não vai? Claro. Neste caso, as festas eram fornecidas pelo rei. E chega um homem, sabe, despreocupadamente para essa grande festa, sem
ter-se vestido de maneira apropriada. E no versículo 9 está primeiro o convite, diz: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para o rei identificar em um grupo grande de pessoas, que não estava vestido com a veste de linho branco, fino e resplandecente, que são o conselho do Apocalipse 3, e que nos mostra no Apocalipse 19, que a igreja estará com essas vestes. Ele identifica que não tinha. O que fez o rei? Fez um julgamento. Fez um exame de todos, um por um. E nesse exame, esse homem não tinha o caráter de Cristo. Porque as vestes brancas é o caráter de Cristo, que é comunicado como foi lido. Quer dizer, se a pessoa não tinha esse caráter, é porque não permitiu a obra do Espírito Santo. Não se submeteu à palavra do Senhor, porque a palavra é para cura. A palavra não é apenas para nos mostrar um caminho, mas é para restaurar a mente de maus pensamentos, maus sentimentos. É para que a mente possa se desprender do egoísmo e poder consagrar tudo na obra de Deus. Por isso que somos julgados pelo caráter. E esse é o conselho que está no Apocalipse 3, verso 18. Quando o Senhor, dirigindo-se à igreja dos últimos dias, que por coincidência é nossa igreja, diz que é uma igreja que não é quente, não é fria, mas é morna. E como é morna, não tem consciência da sua necessidade e pensa ser rica, abastada, e que não precisa de coisa alguma, porque já tem conhecimento. Mas não é o conhecimento que nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é quando esse conhecimento passa a ser parte da nossa vida. Quer dizer, norteia a nossa vida. Sendo guiados pelo conhecimento de Deus, estamos sendo guiados pela mente de Cristo. E essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Ele diz: nós que temos a mente de Cristo. Ele foi restaurado. Por isso o conselho no verso 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, que é a fé e o amor do Senhor Jesus. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Que é o que o rei examinou em cada um, o caráter de Cristo, se fazia parte da vida dessa pessoa. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O discernimento espiritual. E esse discernimento depende de dois fatores. Um é divino, que é a obra do Espírito Santo em iluminar nossa mente. O segundo é humano. Tem a ver com a temperança. Existem vários textos no Espírito de Profecia que, se nós não formos temperantes, de acordo com as orientações de Deus, nossa visão espiritual é diminuída. E aí pouco podemos discernir as impressões do Espírito Santo. Mas graças a Deus, sabe, nós somos realmente um povo abençoado. Porque se nós ficarmos só no conselho, poderíamos ficar até desanimados conosco mesmo. Mas no capítulo 19 do Apocalipse, nos diz que estaremos preparados para o encontro com Cristo. Não é para falar amém, glória a Deus? Deus é bom. Veja o que diz no verso 7, capítulo 19.
Alegrémonos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aquelas bodas que o rei examinou os convidados, cuja esposa, a igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja está preparada. Agora, nós estudamos isso na terça-feira, que a noiva, a esposa, se colocou as vestes conforme o que diz o texto bíblico. Foi ela que se colocou as vestes. Não foi alguém que colocou nelas. Foi ela mesma. Só que quem forneceu as vestes é Deus, o caráter. Mas nós temos que nos colocar esse caráter. Quem nos auxilia para colocar esse caráter em nós? É o que diz no verso 10, o espírito da profecia, que foi o que nós estudamos na terça-feira. Porque para eu poder obedecer, eu preciso entender. Quem ilumina a Bíblia para poder entender? O espírito da profecia. Por isso, irmãos, estamos num tempo que temos que nos voltar para os estudos desses livros. Se vocês lerem apenas 17 meditações matinais de Ellen White, esta questão da formação do caráter e como ser cheio do Espírito Santo, sabe? Como refletir a glória de Deus, o caráter de Cristo, você tem detalhes. Cada meditação de cada dia vai mostrando de diversos ângulos a mesma realidade. E aí vamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio da vida de Cristo. E aí, o que temeremos no dia do juízo? Que mais entra no julgamento, além do caráter? Palavras ociosas. Mateus capítulo 12. Toda palavra ociosa. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos a cada momento. Versículo 36 e 37. Diz o Senhor: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Que mais entra no julgamento, além das palavras ociosas? Seremos julgados por toda a palavra de Deus que atingiu nossa mente. Evangelho de João, capítulo 12. Tudo que já ouvimos, sermões, estudo, lição da escola sabatina, nossa leitura pessoal, Deus foi iluminando nossa mente e agora somos responsáveis por esse conhecimento. Veja o que diz no versículo 46 em diante. Diz o Senhor Jesus: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Observe, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Seremos julgados por toda a palavra de Deus. Por isso, é tão séria essa questão do juízo, que no livro de Sofonias, no capítulo 1, Sofonias capítulo 1, no versículo 12, veja o que diz o Senhor. Versículo 12: naquele tempo
esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Seremos examinados com lanternas. Sabe o que significa isso? Examinar os detalhes, iluminando cada canto do nosso ser. Examinar tudo, palavras ociosas, toda a palavra de Deus que tenha atingido a nossa mente, nosso caráter, nossos pensamentos, nossos sentimentos, todas as ações praticadas entram no julgamento. E aqui que nós temos que ficar alerta, irmãos. Não é raro você estar em uma reunião como a de agora e de repente chega uma mensagem do celular que um familiar acabou de falecer. Nunca aconteceu isso? Em qualquer lugar você está exposto a isso. Essa pessoa que faleceu naquele instante, que não se imaginava, não estava nos projetos dele nem da família, surpreende a todos e todo mundo fica abalado, ou não fica? Fica ou não fica? Claro. E isso que nos adverte aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Irmãos, eu acho que essa é a mensagem mais solene que tem na Bíblia. Porque quantos dias mais você tem de vida? Qual é o dia que você vai ser chamado a descansar? Quem pode dizer é amanhã ou depois de amanhã? Sabe, nós estamos hoje vivos, mas será que no próximo sábado continuaremos vivos? Por isso que eu tenho que viver a palavra de Deus hoje de um coração íntegro, sabe? Não dividido. E pedir a Deus para podermos crucificar nossa vida diante do mundo e que o mundo esteja crucificado por nós. Porque no juízo, o grande juízo investigativo, ao abrirem seus livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relatório de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Vocês percebem o que significa isso? Sabe, isso é inevitável. Nosso tempo de oportunidade é quando? Hoje. Por que hoje? Há advertências muito sérias e uma tem a ver muito com essa semana. Diz o Senhor assim: os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Percebem? Se eu me omito de conhecer a verdade, porque sabe que a verdade te vai levar a uma situação, tem que decidir. A pessoa é responsável. E nesta questão da saúde, no tempo em que a luz da reforma de saúde brilhou sobre nós, e desde então tivemos a diária indagação:
Estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? É o meu regime de molde a colocar-me na posição em que eu possa realizar a maior soma de bem? E observem aqui. Se não podemos responder afirmativamente a essas perguntas, permanecemos em condenação diante de Deus, pois Ele nos fará inteiramente responsáveis pela luz que fez brilhar em nosso caminho. Deus revela o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós, Ele requer que mudemos os hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. Sabem por que eu sempre fico preocupado com esse texto? Eu ensino a mensagem de saúde faz uns 32, 33 anos. Desde que eu me aposentei como professor na faculdade, eu me dediquei a fazer semanas de saúde, semanas sobre o Espírito Santo, sobre o Apocalipse, nesses 23 anos. São 15, 17, 18, até 19 semanas por ano. Imagine o número de igrejas em 23 anos, são muitas. E eu já acabei conhecendo muitos poderiam participar e entender, mas não participam porque não querem ouvir. Mas isso é seríssimo, porque são responsáveis diante de Deus, como se tivessem ouvido a mensagem. A mensagem raiou na igreja, sabe? Todos são responsáveis por essa mensagem. Então, deem graças a Deus pelo departamento de comunicações. Tem um irmão que está lá em cima, que dirige esse departamento, porque todos os vídeos da semana estão aí. Todo o material da semana em PowerPoint, os sermões, está tudo ali no computador. Vocês podem trazer um pendrive, copiar, sabe? Estudar. Porque, irmãos, a gente tenha ouvido ou não, queira ouvir ou não queira, sabe? Seja de interesse ou não seja, sou responsável diante de Deus. Quer dizer, no dia do juízo, para eu poder ter paz e enfrentar esse dia com alegria, preciso hoje viver a verdade. A verdade qual? A que atingiu a nossa mente ou irradiou nosso caminho. Hoje à tarde, vamos aos últimos dois temas que acredito são os mais importantes. Um tem a ver como o estilo de vida interfere no processo mental da decisão. E o segundo tema, como devemos administrar a energia que Deus nos concede para formar um caráter, sabe? Para preservar a saúde, a clareza mental, o vigor e a resistência. Queira Deus que todos entendam da importância e possam estar presentes. Deus abençoe a todos. O Senhor Jesus deu sua vida para que todos tenhamos vida. Ninguém precisa perecer. Mas nunca se esqueça, a decisão é nossa, mas o poder é de Deus. Senhor nosso Deus, rogamos que nos leve em paz, segurança, e que seu Santo Espírito grave essas palavras do Senhor em nossa mente, para que nós possamos enfrentar o juízo sem temor, tranquilos, calmos, sabendo que a graça redentora do Senhor Jesus operou poderosamente e nos transformou. Que as bênçãos do Senhor acompanhem cada família e todos possamos nos encontrar em breve na presença do Senhor Jesus. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.